Pessoal, partindo então para o início, né, da nossa parte de medição de grandeza. E a primeira grandeza que nós vamos começar a trabalhar é a medição de pressão, ou seja, sensores e equipamentos associados à medição de pressão, ok? E hoje vai ser nossa parte 1, onde nós veremos conceitos básicos associados à medição de pressão, alguns que a gente precisa rever, tá? Justamente para a gente relembrar, tem questões aqui da física também, que eu não sei se vocês já viram. Se viram, é bom relembrar, ter isso bem sedimentado na mente de vocês, para a gente entender justamente as técnicas de funcionamento dos sensores, transmissores, elementos medidores de pressão, ok? Então, nosso sumário da nossa aula 1 e 2, na próxima semana. Na verdade, daqui a 2 semanas, né? Na próxima semana nós temos feriado. Então, eu encontro vocês em 2 semanas. E aí a gente fecha esse assunto de medição de pressão, quer dizer, a gente vai começar a avaliar equipamentos de medição de pressão, ok? Então, passaremos hoje por conceitos básicos, alguns medidores mecânicos de pressão e medidores de coluna líquida. E na próxima aula, aí sim, nós trataremos de manômetros mecânicos elásticos, sensores de pressão capacitivo e sensores de pressão piezoresistivos, ok? Então, a gente vai gastar mais um pouquinho de tempo na próxima aula só com equipamentos. Então, partindo aqui para a questão das variáveis básicas, começando por justamente a definição de pressão, que é justamente a força exercida por unidade de área. Então, nós temos a formulazinha aqui de pressão. A unidade de pressão no Sistema Internacional de Unidades, no SI, é dado por newtons por metro quadrado ou pascais, tem as duas unidades, ok? E em recipiente fechado, a pressão é a força média exercida pelos átomos e moléculas nas paredes do mesmo, ok? Então, tem começando a introduzir esse conceito aqui, que eu não sei se vocês lembram ou se já viram, que é o de vasos comunicantes, mas nós vamos mais à frente, nós vamos entender essa formulazinha aqui e vai fazer sentido, ok? O que importa agora é o seguinte, esse conceito aqui, de que em um fluido, a pressão em um dado ponto é dependente da profundidade. Ou seja, a pressão que eu tenho aqui é diferente da pressão que eu tenho aqui. Por exemplo, se vocês forem pensar, aqui eu tenho uma determinada valor de coluna de água, exercendo pressão nesse ponto, e aqui eu tenho uma coluna muito maior exercendo pressão aqui sobre esse ponto, né? Então, justamente aqui eu tenho uma pressão que vai depender da profundidade, da coluna de água acima do meu ponto que eu quero medir a pressão, ok? Pensando nisso daqui, e também no conceito de que os fluidos são meios contínuos, ou seja, se eu exercer uma pressão aqui desse lado, essa pressão será transmitida integralmente por todo o fluido e chegará aqui, ok? Essa pressão é transmitida integralmente, ok? Como aqui eu tenho uma determinada área e a área aqui é maior, se eu tenho uma força sobre a área aqui, uma pressão, e a minha pressão vai permanecer a mesma, porque eu não vou ter nem pressão perdida nem criada, e a minha área é maior, então a força que eu vou ter que fazer aqui, que será feita aqui, é menor, ok? Mas isso vai ficar mais fácil de entender, tá, gente? Essa questão dos vasos comunicantes. Aqui é a parte final dos nossos conceitos básicos. Eu volto a explicar essa parte de vasos comunicantes para vocês, ok? Mas o importante saber é isso aqui, que a pressão vai depender da profundidade no líquido e que o líquido, por ser um meio contínuo, essa pressão será transmitida integralmente por todo o fluido, ok? Justamente isso daqui. Então, no exemplo anterior, né, nós temos aqui 2 cilindros conectados como vasos comunicantes, esse é o princípio aqui. Inclusive, é muito comum para levantar pesos
corpos com uma massa muito grande, um peso muito grande. Em oficina, mecânica, em geral, a gente pode ver esse mecanismo funcionando, né? E a força F2 é maior que F1. Vou mostrar isso para vocês, ok? Mas fiquem tranquilos, a gente vai ver isso com calma, ok? Vamos lá. Outra importante lembrar o seguinte: por que nós estamos começando por pressão? Pela medição, né? Pela variável pressão. Nós sabemos que as principais variáveis físicas medidas, né, em processos industriais são pressão, nível, vazão e temperatura. Por que começar aqui com vazão? Pelo seguinte, nós conseguimos realizar medições de nível, temperatura e vazão utilizando de forma indireta a pressão. Então, se a gente já souber justamente os equipamentos, os conceitos associados à medição de pressão, a gente vai saber, já vai ter ferramentas para medir de forma indireta, apenas com pressão, as demais variáveis. A pressão é a variável física mais utilizada para a realização de medição de variáveis de nível, variáveis de temperatura e de vazão, ok? Uma coisa importante também isso aqui, gente, os vários tipos de unidade. Nós sabemos que nós temos um Sistema Internacional de Unidades, o SI, no qual a gente tem as unidades representativas de cada grandeza física, ok? Mas em geral, nós temos várias unidades, vários tipos de unidade que são utilizados para medição de pressão, como, por exemplo, Pascal, Newton por metro quadrado, que é justamente a unidade do SI, KGF, quilograma força por centímetro quadrado, milímetros de HG, milímetros de mercúrio, milímetros de água nós temos também, libra força por polegada quadrada, PSI, ATM e bar, como nós já vimos, inclusive, em práticas que nós realizamos em sala de aula associadas a manômetros, ok? Por que tantas unidades, pessoal? Às vezes pode ser confuso, a gente fica sem entender o porquê que, se nós temos uma variável representativa no Sistema Internacional de Unidades, por que tudo não é representado nela? Porque às vezes, gente, dentro do espectro de medição dessas variáveis, nós podemos ter medições que vão aí desde 0,000001 até, às vezes, 100 milhões. E o que a gente busca escrever esses números de uma maneira mais simples, ou seja, mais representativos para a gente, de 0 a 10, de 0 a 100. E por isso, a gente faz o quê? A conversão para outra unidade. Porque o que pode, às vezes, ser 0,000001 em Newton por metro quadrado, eu posso ter que em PSI, por exemplo, é 0,1, é 10. É um número mais fácil de ser trabalhado, né, e descrito. Vocês imaginam, por exemplo, se eu representasse esse mesmo exemplo, 0,000001 newtons por metro quadrado até 0,1. Isso numa escala, desenhada numa escala. Acho que não fica legal, né? Por exemplo, num manômetro, se a gente tiver de 0 a 10, vai ficar mais fácil da gente ler essas medidas, não é mesmo? E não há 0,00001 até 0,00001 ou 0,01. Vai ficar... É estranho, não é mesmo? Nesse caso, nós temos que mudar a unidade para uma unidade que me forneça números mais coerentes, justamente para representação nesses instrumentos, nesses equipamentos, ok? Então, por isso, essa variabilidade aqui, essa variedade justamente de representações, ok? De unidades aqui para medição de pressão. E não só medição de pressão, em outras grandezas físicas também, ok? Em geral, a gente quer que uma nossa grandeza física, e é isso que eu acabei de explicar, é justamente isso daqui, ó. A seleção da unidade é livre, mas geralmente deve-se escolher a grandeza que o valor medido possa estar na faixa de 0,1 a 1000, em termos de número, ok?
tipo, um número muito pequeno, muito grande, fica inviável da gente colocar em escalas, em equipamentos, ok? Então, fica como curiosidade para vocês e o porquê de terem, assim, tantas unidades, ok? Partindo aqui, justamente isso aqui que é importante, eu gostaria de mostrar para vocês. Nós temos aqui uma tabela, eu coloquei essa tabela, justamente para a gente ver a correlação entre essas unidades. Nós temos aqui as principais unidades de medida utilizadas justamente para medição de pressão: Pascal, ATM, bar, torr, que é milímetro Hg, kgf por centímetro quadrado, milímetro de água, ok? A relação de conversão entre as duas unidades, ok? Agora, imagina se a gente escreve as coisas, por exemplo, em milímetro de água, por exemplo, e tem que representar esse número aqui. Assim, beleza, a minha medição foi 10.197. A minha medição foi 100.295. Sendo que eu poderia facilmente, por exemplo, representar isso daqui em bar, por exemplo, né? Que um bar aqui daria isso aqui em milímetros de água. Se eu representar isso aqui em milímetros de água em bar, olha só, né? Ou em ATM também, que é 0,987. Agora aqui, se eu representar em Pascal, também já vai ficar bem inviável, porque nós temos um número muito grande, ok? Então, a relação aqui, a gente vê a variável e aqui o quanto que ela seria em ATM, por exemplo. 1 Pascal é 9,87 vezes 10 a menos 6 ATM, ou 10 a menos 5 bar, ou 7,5 vezes 10 a menos 3 torr, ou 1,45 vezes 10 a menos 4 PSI, ou 1,09 vezes 10 a menos 5 kgf por centímetro quadrado, ou 0,10197 milímetros de água. Nós temos essa tabela de conversão aqui, justamente para vocês terem como guia. Às vezes vocês precisam também para realizar alguma coisa no trabalho, nas atividades, no colégio. Então é importante ter essa tabela aqui de conversão, ok? Eu acho interessante colocar isso daqui. Agora, conceitos muito importantes aqui no nosso contexto de medição de pressão. Pessoal, é importante aqui nós diferenciarmos três nomenclaturas muito importantes para a medição, que é a pressão, o conceito de pressão atmosférica, pressão absoluta e pressão manométrica, ok? Pressão atmosférica é justamente a pressão exercida o quê? Pela coluna de ar que envolve o globo terrestre, né? Nós sabemos, nós temos essa representação até como unidade de pressão, né? Então, ó, o globo terrestre tem uma espessura, a camada de ar tem uma espessura de até 50 quilômetros, né? A parte inferior na Terra, exercendo uma pressão correspondente ao peso dessa camada gasosa. Ao nível do mar e temperatura de 0 graus Celsius, uma pressão ATM equivale a 14,69 PSI, isso aqui em kgf centímetro quadrado, ou 760 milímetros de mercúrio, ok? Mas essa referência, lembrando o seguinte, essa referência varia com o local, ok? Muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que nós temos a mudança de altura, né? A mudança de altura, ela vai interferir no valor de pressão naquele determinado ponto. Então, a pressão a nível do mar é um ATM, mas se a gente subir aí, por exemplo, vamos pegar Belo Horizonte, que é, se eu não me engano, é os 900 metros acima do mar. O valor aqui que nós vamos medir vai ser diferente, porque já não vai ser um ATM, vai ser um pouco menor. Então, pressão atmosférica é justamente esse conceito aqui. Pressão absoluta, pessoal, guardem isso, ok? Pressão absoluta é pressão medida a partir do vácuo. O vácuo é zero absoluto, nenhuma pressão, ok? Então, pressão absoluta é a pressão medida a partir do vácuo. O vácuo
é o zero, ok? Então, o zero absoluto vai representar justamente a ausência de pressão, a ausência de qualquer fluido, né? Justamente para indicar aí a unidade, ok? A pressão, e aí, gente, é importante essa correlação aqui. Antes, eu até falo dessa expressão aqui, vou definir pressão manométrica com vocês. Gente, pressão manométrica é a medida em relação à pressão atmosférica existente no local. Por exemplo, podendo ser positiva ou negativa. Vamos dar um exemplo aqui, ok? Nós estamos realizando uma medição com o nosso manômetro, que não tem esse nome. Por isso mesmo. E nós estamos medindo um determinado valor com o nosso manômetro no nosso processo. E a gente encontrou lá que está 3 bar. 3 bar, a medição de pressão que a gente está realizando, beleza. O que é 3 bar? O 3 bar quer dizer que considera a diferença de pressão que eu tenho da minha medição em relação à pressão atmosférica. Ou seja, a pressão atmosférica ela é o meu zero, né? E eu medi 3 bar, ou seja, um valor acima. Pressão atmosférica mais 3 bar. Seria o valor total de pressão. 3 bar aqui já é a soma da pressão, junto com a pressão atmosférica. Ok? Então, a medição manométrica, a pressão manométrica, é quase que uma pressão diferencial. Uma diferença de pressões, de valores de pressão. Ok? Onde o zero é a minha pressão manométrica. Então, se a gente calcular o que é pressão absoluta, o que é pressão absoluta, sendo que o zero absoluto é a ausência total de pressão, é o zero absoluto, é o vácuo. É a pressão atmosférica local, ou seja, o peso da camada de ar, mais a pressão do meu processo, que eu medi, que é a pressão manométrica, porque a gente chama de relativa também. Por quê? É a pressão que eu medi menos a pressão atmosférica local, ok? Então, quando a gente vai calcular a pressão absoluta, é justamente a pressão atmosférica local mais a pressão manométrica, ok? E justamente isso aqui, esse comentário aqui é extremamente importante, ok? Justamente isso aqui, ó. A maioria dos instrumentos industriais mede a pressão manométrica. A diferença de pressão em relação à pressão atmosférica, ok? E aí, a unidade pode receber uma letra justamente para indicar que é uma pressão manométrica, esse Gzinho aqui. Se for a pressão absoluta, ou seja, em relação ao vácuo, eu tenho a indicação aqui desse Azinho aqui, né? Atrás aqui, e esse G aqui no PSI, ok? Então, a maioria dos instrumentos industriais mede essa pressão, ok? Isso é muito importante. Sei que isso pode parecer confuso, eventualmente a gente vai tirar dúvidas em sala de aula, mas eu quero que vocês tenham isso muito claro na cabeça de vocês, ok? Pressão diferencial é justamente a diferença de magnitude entre dois valores de pressão. Por exemplo, a pressão manométrica é uma pressão diferencial, onde eu pego o meu valor de pressão medido menos o valor da minha pressão atmosférica local e eu tenho um determinado valor de pressão manométrica. Okay? Algumas relações importantes aqui, por exemplo, a pressão absoluta pode ser considerada pressão diferencial em relação ao vácuo absoluto. Okay? E a manométrica é considerada uma pressão diferencial em relação à pressão atmosférica local. Então, algumas relações aqui para vocês, justamente considerando o zero absoluto, a pressão atmosférica, a pressão manométrica, ok? Esses conceitos aqui e a relação entre eles. É muito importante deixar bem claro a relação entre esses conceitos, ok? Importante aqui também, que vai ser... Gente, todos esses conceitos a gente está passando por eles justamente porque alguns equipamentos a gente vai utilizar esses princípios justamente para a explicação do funcionamento deles, ok? Por isso é importante passar por esses conceitos físicos aqui.
o conceito de pressão estática e pressão cinemática, ok? Pressão estática, como o nome já diz, o coração já tem aquela intuição, né? É justamente a pressão exercida na parede da tubulação, ok? Importante, ó. É a pressão que o fluido está fazendo na parede da tubulação, um fluido estático sem movimento, ok? Então, se eu tenho um fluido aqui dentro de um tanque, é justamente a pressão que ele está fazendo aqui, justamente na parte aqui interna do tanque, na parede desse tanque. Então, eu tenho água parada, eu tenho pressão estática, ok? Quando não tem a circulação de fluido, a pressão será a mesma em todos os pontos da tubulação. Ou seja, não tem movimentação, a água está parada, a pressão é a mesma em todos os pontos, ok? E é uma pressão que é isenta das influências da velocidade, porque, gente, velocidade do fluido vai impactar na pressão, ok? Vai ter impacto aí justamente na pressão, ok? Então, é importante. E se eu tenho circulação de pressão, por exemplo, se eu tenho tubulação, a gente sabe que tubulação, né, em geral, principalmente no nosso caso, questão industrial, eu vou ter o quê? Circulação de fluido nessa tubulação. Se eu quiser realizar a medição de pressão estática, ok? Pressão aqui em repouso, eu tenho que colocar esse manômetro, esse dispositivo, perpendicular à minha tubulação. O que significa perpendicular? Se o meu fluido está indo nesse sentido aqui, como mostrado, aqui, deixa eu desenhar isso melhor, né, gente? Essa setinha aqui. Então, nós temos aqui, nesse sentido, para medir aqui, tem que ser em 90 graus, ou seja, se eu tenho o meu fluido circulando na horizontal, o meu dispositivo é instalado na vertical para medir a pressão estática, ou seja, a pressão que esse fluido que está circulando pelo encanamento, pela tubulação, está fazendo justamente na parede desse fluido. Ok? Tá bom? Então, a gente vai partir agora para o conceito, inclusive, já partindo daqui, né? Conceito de pressão, aqui a gente já falando de velocidade, de tubulação, de pressão dinâmica ou cinética. Cinética, velocidade. É justamente a pressão atrelada à velocidade do fluido, ok? É o movimento que ocorre no sentido do fluido, ok? Então, e aí, gente, eu já vou até me adiantar aqui nos slides. A pressão total, considerando um fluido com velocidade, vai ser a pressão estática, a pressão que esse fluido faz na parede do meu encanamento, na tubulação, mais a pressão advinda, né, a parcela da pressão advinda da velocidade do fluido, ok? Pessoal, assim, eu sei que fórmulas desesperam, vocês acabaram de ver essa fórmula aqui, ai meu Deus, mais conta, calma. Isso é só para mostrar para vocês o seguinte, Bernoulli, né, que a gente vê muitas equações de Bernoulli lá na hidrostática, na física, ele propôs uma relação considerando a incompressibilidade do fluido, ou seja, gases eu consigo comprimir, fluidos não, são incompressíveis. Essa fórmula aqui que relaciona pressão, velocidade, aqui nós temos justamente densidade do fluido, que é uma característica intrínseca do fluido, gravidade, aceleração da gravidade, que também é uma característica intrínseca aqui, e relacionar num tubo assim, ó, esse tipo de tubulação, com esse estreitamento, essa garganta aqui, ó, chama isso de garganta, justamente a relação entre a pressão antes, a pressão aqui e a pressão aqui, e relacionando P1, V1 com P2 e V2. O que esse estreitamento dessa tubulação vai provocar na pressão e na velocidade? E nós temos aqui essa equaçãozinha aqui que ele justamente propôs e é muito utilizada, ok?
como que parte essa equação aqui? Primeiro, a gente faz uma seguinte análise. Vamos pressupor o seguinte, que a altura H1 é igual a H2. Então, nesse ponto aqui, eu posso, inclusive, cortar aqui o H1 e H2, né? É o mesmo ponto, vão se cancelar. E temos uma outra questão. Essas variáveis aqui desse lado e desse lado são iguais. O ρg e o 2g, ρg e 2g. Assim, a gente consegue relacionar pressão 1 e velocidade 1 com pressão 2 e velocidade 2, ok? E assim, fazendo essa correlação, a gente consegue chegar a essa relação aqui, ok? Que é a diferença da pressão dá essa relação aqui de velocidade para a gente. Pessoal, por que eu estou falando dessa formulação para vocês? Porque muitos dispositivos, muitos equipamentos de medição de pressão, e não só medição de pressão, medição de vazão também. Quando a gente for tratar de equipamentos de medição de vazão, nós vamos voltar nessa equação de Bernoulli aqui. Eu vou voltar com vocês, passar de novo nessa formulação, porque é utilizada novamente, ok? Utilizam esse conceito de relação entre pressão diferencial e velocidade do fluido, ok? Velocidade do fluido é um conceito muito importante que nos leva a encontrar variáveis como pressão e vazão. Vazão, vou deixar vocês curiosos, a gente vai ver em aulas futuras, ok? Mas por isso que eu estou mostrando essas concepções matemáticas aqui para vocês, ok? Mas fiquem tranquilos. Considerando que nós estamos aqui trabalhando com velocidade, nós temos um fluido com velocidade V1 e V2, ou seja, pressão dinâmica, né? Nós temos uma pressão estática da tubulação e uma pressão em função da velocidade. E já que nós estamos falando de velocidade, são P1 e P2 são pressões dinâmicas ou cinéticas, né? Caso não haja diferença de pressões entre um ponto e outro, nós conseguimos obter o valor de pressão medindo a velocidade do fluido, ok? Por exemplo, se eu não tenho o estreitamento da tubulação como eu tive ali na imagem anterior, do slide anterior, a velocidade antes e depois de um determinado ponto vai ser a mesma, né? A velocidade não vai mudar do nada numa tubulação, uma seção horizontal totalmente. Se a gente tiver uma tubulação dessa forma, a pressão aqui vai ser a pressão não, a velocidade aqui vai ser a mesma que a velocidade aqui. Não houve estreitamento, não houve nada. Nesse contexto, P1 igual a P2. Se P1 igual a P2, nós conseguimos aqui relacionar velocidade com pressão. Ou seja, se nós conseguirmos um dispositivo, um sensor capaz de medir velocidade, nós conseguimos obter a pressão aqui nesse tanque, nessa tubulação, nesse encanamento. Isso é interessante, é por isso que a gente está vendo isso, ok? A gente consegue matematicamente medir uma variável e obter outra, ok? E como eu disse para vocês, pressão total é justamente a soma das pressões estática e dinâmica, ok? Lembrando aqui uma coisa importante também, a questão da pressão da coluna de líquido, a parte da hidrostática na física, ok? Fiquem tranquilos, gente, eu estou falando aqui de física para vocês, mas é porque é importante compreender esses conceitos, justamente porque eles serão utilizados para medição de equipamento, medição de fluidos, vazão, pressão, ok? E na física, se eu tenho aqui um determinado ponto ao qual eu estou calculando a pressão sobre ele e uma coluna de líquido de altura H, eu conhecendo aqui a densidade ou a massa específica do meu fluido, a gravidade e a altura desse fluido, eu consigo determinar a pressão sobre esse ponto, ok? Principalmente a pressão sobre esse ponto P aqui. Conceitos aí justamente da cinemática, ok? E fiquem tranquilos, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós veremos isso em sala de aula.
a lista que eu vou deixar para vocês tem alguns exercícios sobre isso. E vai ser importante que vocês façam e tragam essas dúvidas para a gente debater em sala de aula, ok? Não sei se vocês viram cinemática ainda, se não viram, a gente pode explicar, ok? E importante aqui, teorema de Stevin, ok? O que é esse teorema? Ele vai relacionar as pressões estáticas. A gente viu que Bernoulli relaciona as pressões cinéticas, não é mesmo? As pressões do fluido com velocidade. O teorema de Stevin relaciona as pressões estáticas do fluido, ou seja, nós temos um tanque aqui e nós queremos determinar justamente a pressão no ponto, justamente nesse ponto aqui. E o que o teorema de Stevin fala para a gente? Que a diferença de pressão entre dois pontos do fluido em repouso é igual ao produto do peso específico. O que é peso específico, gente? É isso aqui, ó. Newton em metro cúbico. Pela diferença da cota entre esses dois pontos, ok? H2 e H1, ok? Gente, é uma simplificação matemática justamente da expressão da hidrostática que a gente viu no slide anterior, onde P1 seria igual a ρgH, no caso ρgH1, e P2 seria ρgH2. Então, a diferença entre eles, essa expressão, P2 menos P1, daria isso aqui. É uma forma de escrever esse ρ, essa variável é esse tipo específico aqui. Fiquem tranquilos, ok? É só uma forma de se escrever. Importante também essa característica aqui, como eu falei para vocês lá no início da aula, agora sim a gente vai para essa questão dos vasos comunicantes e a gente vai poder explicar melhor o que é isso daqui, ok? A teoria de vasos comunicantes vem do teorema de Pascal, que diz para a gente o seguinte: a pressão exercida em qualquer ponto de um fluido incompressível, ou seja, líquido, em forma estática, se transmite integralmente em todas as direções e produz a mesma força em áreas iguais, ok? O que eu estou querendo dizer aqui? Que essa força, que a relação, essa força que está sendo aplicada aqui, ela é transmitida em todo o líquido e é transmitida aqui para F2, ou seja, a força que eu estou fazendo aqui em F1 é transmitida integralmente através do líquido e sai aqui na outra ponta do meu vaso comunicante. Que a relação, ou seja, que a pressão aqui, F1 sobre A1, ou seja, a pressão aqui, não concordam que pressão não é força sobre área? A pressão exercida aqui nesse fluido é transmitida integralmente ao longo de todo o fluido e ela pode ser medida aqui também. Então, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Ou seja, se a pressão é a mesma, se eu tenho uma área maior, eu terei uma força menor, ok? Como que funciona o princípio de vasos comunicantes? Eu aplico uma força menor aqui e consigo que essa força seja multiplicada e levante coisas mais pesadas desse lado, ok? Porque a pressão aqui vai ser transmitida integralmente no fluido, ok? E aqui eu tenho uma área menor. Então, F1 vezes A2 é igual a A1 vezes A2, ok? E esse deslocamento aqui é proporcional à área 1. Uma área menor tem um deslocamento maior e uma área maior tem um deslocamento menor. A1 x1 é igual a A2 x2, ok? A relação de vasos comunicantes, ok? É um princípio que é a base da hidráulica, né? Que utiliza fluidos incompressíveis, como lembrando que hidráulica, o fluido utilizado é óleo, em geral óleo, né? E
essa força é transmitida ao longo de todo o fluido incompressível, ok? Muito utilizado na hidráulica. Os princípios da hidrostática são muito utilizados em hidráulica, ok? Então, entrando aqui, começando, gente, a entrar nos nossos equipamentos propriamente ditos, ok? Os elementos, né, os dispositivos mecânicos para medição de pressão vão se dividir em 2 grupos. Medição direta, ou seja, equipamentos específicos que eu vou medir a pressão, e elementos elásticos de medição, ou seja, eu vou fazer uma medição indireta, ou seja, eu vou medir velocidade e vou conseguir transcrever isso para pressão. Eu vou medir força e vou conseguir transcrever isso para pressão na minha tubulação. Não vou medir pressão diretamente, eu vou obtê-la através de medição de grandezas indiretamente correlacionadas com a pressão, ok? Então, primeiro, nós temos os manômetros líquidos, né? Foram os primeiros manômetros de líquido que foram largamente utilizados na medição de pressão, nível, medição direta, né? Que é justamente aqui, gente, colunas de fluido, ok? Tem uns desenhos aqui nos próximos slides, onde isso vai ficar mais tranquilo. A aplicação desses instrumentos em termos de área industrial, que isso aqui é importante para a gente, né? A gente quer saber a relação com a área industrial. Hoje, ela não é tão utilizada, ela é mais utilizada em bancada de medição. Por quê? Eu preciso de locais que tenham certas características justamente para não interferir nas medições, ok? Então, preciso de locais, só é utilizado em locais onde, assim, ou processos cujos valores medidos não são cruciais no resultado, porque eles não têm uma precisão tão grande, ok? Essas colunas de líquido são coisas mais arcaicas, ok? É mais para a gente ter uma ordem de grandeza, uma ideia da ordem de grandeza, do que necessariamente uma medida precisa de pressão, ok? Então, manômetros, né? Isso que eu falei para vocês sobre os manômetros, é justamente veremos alguns manômetros aqui. O nosso manômetro é justamente isso daqui, ok? É um vaso comunicante. Por isso que eu mostrei para vocês no princípio de Pascal, a relação de F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. A pressão 1 ela é transmitida integralmente para a pressão 2. Então, P1 e P2 são iguais. É justamente que um tubo conectado aqui, nós aplicamos uma força, somente esse rachurado é um líquido, e a pressão que é aplicada, ou seja, estou medindo a pressão que está sendo aplicada aqui, o tanto que essa coluna subir é o tanto de pressão associado aqui, aplicada nesse líquido, ok? É o mais simples de todos, o mais barato, e tem medições até 2.000 milímetros de Hg. Lembrando que 760 milímetros de Hg corresponde a Hg mercúrio, né? 2.000 milímetros de Hg, que 760 milímetros de mercúrio correspondem a 1 atm, ok? Lembrando disso daqui, ok? Então, a relação aqui entre pressão 1 e pressão 2 pode ser relacionada com a altura H e com o peso específico. Não fiquem preocupados com essa questão do peso específico, ok? Manômetros, um tipo de manômetro que a gente chama de tipo tanque. Em vez de eu ter duas colunas, né? Em vez de eu ter um manômetro tipo U, 2 vasos assim comunicantes, como eu tinha na outra imagem, nós temos agora e aqui ó, é aplicada uma pressão, e aqui é medida a outra. Aqui nós temos um manômetro tipo tanque, que aqui eu tenho um tanque aqui em P1 e a medição é realizada aqui em P2. Então, tanto que a pressão for medida aqui, eu consigo visualizar aqui pela questão da transmissão da pressão no fluido, ok? A coluna reta representa justamente essa medição aqui indicada, ok? Deixa eu apagar isso aqui, que eu desenhei, agora ficou em cima aqui da nossa expressão, né? Aproveita e apaga isso aqui também. Isto. Então, quando a área 1 é muito maior que a área 2, a pressão
é a própria coluna de água da leitura, ok? Fiquem tranquilos, gente. Esse tipo de instrumento, ele é mais utilizado em laboratórios, só quando eu quero, em geral, medições menos precisas, ordem de grandeza, porque nós temos equipamentos que conseguem, hoje, esses foram os primeiros, mas nós temos equipamentos muito melhores hoje que conseguem realizar medições mais precisas, ok? Similar aqui, justamente o equipamento anterior, que é esse equipamento. Eu peguei aqui o manômetro de tanque, eu peguei a coluna dele e eu inclinei essa coluna. Por que eu faço isso? Com essa coluna inclinada aqui, eu consigo uma sensibilidade muito maior, principalmente quando eu quero medir pressões muito baixas, como por exemplo 50 milímetros de água. Isso é uma pressão muito baixa. Então eu consigo medir com uma precisão maior medições mais baixas assim, ok? Ele pode ser colocado desse tipo aqui ou pode ser instalado dessa forma aqui. Em laboratório a gente costuma ver esse segundo aqui, mas a técnica de funcionamento se aplica muito bem aqui, ok? Então aqui a gente pode expandir essa variável aqui, essa escala, e conseguir boas leituras, tendo baixas variações de pressão, mas muito baixas mesmo. 50 milímetros de água equivalem a medições bem assim, de pressões bem baixas, ok? Então, partindo para vantagens e desvantagens desse medidor de coluna líquida, ok? De coluna inclinada. Sim, equipamentos muito simples de coluna inclinada, ok? Grande precisão em função da sensibilidade que eu tenho, né? Um custo moderado, mas eu só posso usar esse tipo de equipamento em bancadas, concordam? No quesito industrial isso é muito complicado pra gente. A gente encontra esses instrumentos mais em laboratório mesmo de calibração, ok? Porque necessitam, de nivelamento para uso adequado, ok? Então, isso é um grande problema na questão industrial, além de a gente ter, eventualmente, contaminação desse fluido, esse tanque aberto. Então, a gente pode ter algum particulado no ar, é complicado. Mas em laboratório, em bancada, a gente costuma ver esse tipo de instrumento de calibração, ok? Então, a gente vai parar por aqui, porque já é bastante coisa, é um conteúdo bem pesado, né? Conceitos físicos, mais os primeiros instrumentos. E aí, na próxima aula, que já vai ser nossa aula presencial, a gente já começa falando um pouquinho de como são construídos os manômetros, que são materiais elásticos utilizados para a realização de medição de pressão, como que eles são por dentro, como eles são construídos, que princípio eles utilizam, o que eles estão medindo para realizar essa medição de pressão, ok?